Olá, meu nome é Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um espaço criado para conversas com mentes plurais, conversas com respeito, com troca, com crescimento e muita desconstrução. Um espaço especial com muito acolhimento para a gente falar sobre as coisas que pautam a nossa vida, tanto nos meios sociais quanto no ambiente corporativo. Bom, antes da gente tratar o tema de hoje, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra, estou sentada aqui numa cadeira, uso tranças bem compridas até a cintura, com um tom aloirado. Estou com um óculos um pouco grande, uso uma roupa bege, uma camiseta branca. Estou sentada aqui numa cadeira de estúdio, em frente a uma mesa, com um microfone bem característico de podcast. E atrás de mim tem um telão super lindo, com a logo do nosso podcast, com cores bem vivas, em lilás, cor-de-rosa, alguns tons de branco. Bom, agora que estamos todos ambientados, se você ainda não segue o canal, já clica aqui no sininho, ativa para receber as notificações, salve e compartilha esse vídeo, porque olha, o tema de hoje é muito necessário. Não é um tema leve, mas é um tema muito importante, muito necessário e que a gente precisa discutir por várias e várias vezes. Bom, hoje a gente vai falar sobre violências de gênero. Um tema importante, fundamental, que pode ser um pouco duro, pode causar alguns desconfortos, acionar alguns gatilhos, mas que é fundamental. É um assunto que a gente precisa discutir em várias esferas, exatamente porque ele está presente em várias esferas da nossa sociedade. A gente vai conversar hoje sobre como esse tema pauta a construção da sociedade que a gente está inserido, como ele está presente em todos os ambientes e afeta a todos nós, independente de marcador racial, gênero, orientação sexual, enfim. Para isso, eu trouxe aqui duas convidadas mais do que especiais e eu vou chamá-las para se apresentar agora. Malu Marija, por favor, conta pra gente como você chega aqui e quem é você no LinkedIn e nas outras redes sociais também. Olá, Camila, obrigada pelo convite. Eu sou Malu Marija, sou advogada, especialista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Sou fundadora da Todas Livres, que é uma startup voltada ao combate para a conscientização e prevenção da violência contra as mulheres e meninas. No LinkedIn e no Instagram eu sou Malu Marija e fora do LinkedIn eu sou a pessoa que gosta de conversar. Ela tem essa vozinha doce, esse jeitinho leve de falar, mas olha, entrega que eu sei. E agora, Duda Bastos, que também, gente, veio cheia de informações. Duda, conta pra gente quem é você no LinkedIn e nas outras redes. Bom, vamos lá. No LinkedIn, no Instagram, na verdade eu sou meio ausente. Eu sou uma pessoa que não é muito conectada, assim, não apareço muito por lá. Mas fora do LinkedIn, eu sou advogada também, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em Direito e trabalho com a violência doméstica, né? Eu trabalho, na verdade, com direitos humanos no geral, mas especificamente com a questão da violência doméstica numa ONG chamada Associação Fala Mulher. Bacana. Gente, olha, acho que antes da gente começar, quero trazer uma colocação aqui que é muito importante. A gente está falando de violência, obviamente com recorte de gênero e impossível a gente não trazer o recorte de raça aqui, só que eu quero chamar a atenção que ambos, homens e mulheres, podem ser agressores e vítimas. Claro que a gente acompanha marcadores sociais, a gente acompanha estatísticas e, enfim, todos os relatórios que a gente recebe com muita frequência, em todos eles mostram que as vítimas são, em sua grande maioria, mulheres. O Brasil é líder no feminicídio, então não tem como a gente tratar como se fosse igual para todos os gêneros. Então a gente está trazendo aqui esse recorte, mas é sempre bom deixar esse recado, que o erro é a violência, independente do gênero, né? Mas vamos lá. Quero entender de vocês, a gente sabe que é exatamente, como a gente já falou aqui, um tema delicado, que acessa muitos atravessamentos que a gente teve
durante toda a criação. Acho interessante aqui que a gente tem idades diferentes. Eu e a Malu, a gente é mais perto, né? A Duda é bem mais jovem, mas ela já traz uma potência aqui de informação e de vivência que mostra pra gente que a violência é um tema presente em todas as gerações, na criação de todo mundo. Considerando esse fato, o que vocês pensaram? Por que vocês quiseram trabalhar com isso e vir nesse lugar que tantas pessoas, na verdade, evitam falar, né? Quer falar? Eu vou começar. Bem, em 2017, eu fui convidada a trabalhar no Tribunal de Justiça da Bahia, no projeto Justiça pela Paz em Casa. Então, eu tive contato com a Lei Maria da Penha, mas eu sempre fui a feminista do rolê. Então, eu sempre defendi pautas sem saber do que eu estava falando a sério, né? Quando eu conheci a Lei Maria da Penha, me despertou uma vontade. Eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Porque eu já fazia, mas de maneira muito instintiva, sem entender. Aí eu fui estudar a lei e o que me chamou a atenção foi trabalhar na prevenção. Porque, na minha opinião, a maioria das atitudes, não é atitude, a maioria dos programas são muito voltados para a repressão. E eu pensei que a gente poderia usar a Lei Maria da Penha para conscientizar as pessoas e evitar que os crimes e as violências aconteçam. Então, foi muito natural para mim, foi instintivo. Eu acho que, por eu presenciar, assim, eu sou filha de um homem que tem 9 filhos, são 5 homens e 4 mulheres, e apesar da gente não viver em uma família violenta, no sentido físico, eu presenciei alguns tipos de violência moral e psicológica que eu não sabia o que era, mas que sempre me atravessou muito. Então, a partir de conhecer a Lei Maria da Penha, deu match. Eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida, mas eu quero fazer da minha vida, mas não para mim, para o mundo. Uhum. E aí eu embarquei na de conscientizar. Legal. E você, Duda? Então, eu, na faculdade, no começo, né, eu trabalhava ainda em escritórios, em áreas totalmente diferentes do que eu faço hoje em dia, mas eu sempre senti que o meu propósito era trabalhar com realmente algo que fizesse uma diferença social. E aí eu fui me interessando pela área de direitos humanos, trabalhei com vários grupos vulneráveis, mas acho que eu fui me voltando para essa questão da violência por ser mulher, né? Então, acho que a gente realmente passa na pele as questões do assédio, da violência. E aí eu fui me inclinando para esse lado, que eu sentia que eu tinha uma conexão ali, eu entendia o que aquelas mulheres estavam passando, né? Então, isso realmente fazia a minha vontade de ajudá-las, né? Multiplicar, né? Então, acho que por me conectar e por realmente querer fazer a diferença, assim, de uma forma relevante, né? Eu fui me voltando para essa área da violência mesmo até conseguir, de fato, um trabalho nisso. Nessa área. Isso. Incrível, né? A gente não consegue dissociar, né? Todo mundo que trabalha nessa área, ou na área de direitos humanos, ou na área de diversidade e inclusão, é porque tem alguma vivência, é porque teve algum atravessamento, tem alguma questão que vira uma experiência pessoal que vira um propósito, né? Exato. Algo maior, mais forte, que a gente não consegue não trabalhar naquilo, né? Virar algo mais forte do que nós mesmos. Acho incrível. Malu, quero te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de falar que, assim, quando a gente fala sobre esse tema, é uma relação binária, né? Uma relação tóxica, uma relação violenta, em qualquer tipo de violência, é uma relação binária. Quem está envolvido ali ou é vítima ou é agressor. E quando a gente coloca esses nomes, são nomes doídos, né? São nomes pesados,
as pessoas geralmente reagem um pouco. Eu sempre falo, olha, a gente vai falar sobre esse tema, então cheguem em paz, cheguem com os ouvidos abertos, com a escuta empática, tentem acolher esse assunto, porque traz um desconforto. Então, quando a gente coloca os nomes nas coisas, as pessoas tendem a reagir. Porque não é bom se identificar como vítima e também não é bom se identificar como agressor. Ambos trazem muita vergonha, muita angústia, frustração, podem desencadear outras emoções negativas que geram mais violência ainda, né? Nesse raciocínio de colocar os nomes nos bois, né, que a gente diz. Fala pra gente um pouco sobre os tipos de violência. Como a gente pode identificar e o que são essas vezes? Porque às vezes fica um assunto tão vago, né? Violência. O que é exatamente? Não é só o olho roxo, né? Só o apertão no braço. Tem mais. Eu sempre falo assim, violência contra a mulher é crime, né? Isso, Duda. Então, eu estou trazendo sempre isso. As violências contra as mulheres são 5 e são 6 tipos de crime, né? É a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Física. E a física é violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. E o crime de feminicídio. São os tipos de violência. A violência física são todas as agressões, as lesões corporais leves e graves. Então, o puxar cabelo, o empurrar, o beliscão, que as pessoas acham só um empurrãozinho. As lesões corporais leves também são violências físicas. A violência patrimonial, que é proibir a mulher de fazer uso do próprio dinheiro, ou a mulher que é dependente financeira do marido, ele priva ela de algumas coisas, isso é a violência patrimonial. Então, não só a mulher que trabalha para ter o seu próprio dinheiro e não pode gastá-lo, como aquela que depende financeiramente e ele priva ela de algumas coisas, que é para manter o poder. A violência sexual, e eu sempre gosto de trazer a violência sexual como o tirar a camisinha. Porque, assim, é uma coisa que as pessoas acham que é normal. Inclusive, eu tenho acompanhado que parece que tem um projeto de lei agora que tenta criminalizar esse ato, que para mim já está claro lá como violência sexual. Então, tirar a camisinha sem o consentimento, proibir que ela use método anticontraceptivo e obrigar a mulher a fazer um aborto, por exemplo. Então, é muito além do que forçar uma relação sexual. Falei da física, da sexual, patrimonial. Violência moral. Acusar a mulher de atos que ela não cometeu. Tipo, falar que ela trai sem que ela tenha traído. Isso é a violência moral. Porque a gente sempre traz termos jurídicos, mas eu acho que os exemplos é o que engaja. E eu sinto falta disso. E aí eu fiquei sem falar da psicológica. Que as pessoas acham que é só gritar, mas o bater a porta forte, o dar um murro na parede, é a violência psicológica. Porque o que é que a mulher entende? Ele bateu a porta, então ela fica na tensão até que ele volte, para saber se ele vai voltar nervoso ou se ele já se acalmou. Uhum. Então, Camila, são essas microviolências que se caracterizam nos crimes de violência. Uhum. Não precisa, é sempre bom falar que não precisa que aconteça a violência física para ser caracterizada a violência. Uhum. A violência psicológica, às vezes, causa danos muito mais graves do que a violência física. Porque se a gente pensar em um beliscão, que é uma violência física, mas é uma lesão corporal leve, e a mulher que é todo dia xingada, humilhada, ameaçada, ele vai minando a saúde mental da mulher. Uhum. Então, por mais que a gente sempre tem costume de falar, mas ele nunca me bateu. E
tudo aí está mostrando que a saúde mental tem sido a responsável pelos grandes desastres na vida das pessoas, das famílias, inclusive, né? Então, esses são os sinais e esses são os tipos, 5 tipos de violência e o crime de feminicídio, que é um crime por conta do gênero. Sabe que você falou agora da violência psicológica, tem um que eu acho assim, que ninguém considera, né? Ninguém pensa, mas o silêncio. O silêncio é uma punição tão cruel quanto um xingamento. Você fala ou age de alguma forma que que desagradou e a sua resposta é um silêncio. Frio absoluto e contínuo. A forma que isso nos atinge de o que será que está pensando, quando vai falar comigo, não vai falar comigo, o que aconteceu? É minha culpa, eu errei. Já entra naquele autossabotagem, autodestruição. Isso leva a gente a um estado de... É um estado de alerta contínuo e sempre ligado no negativo, obviamente. Sim. Né? Muito difícil, muito difícil. A mulher vive em estado de tensão, né? Sim. Ele não fala. Sim. E aí ela não sabe e aquilo vai consumindo ela. Manu, e nessas violências a gente ainda tem o assédio, né? Assédio é um tipo de violência. Entra na violência... O assédio moral. Moral. É isso. Que é acusar a mulher de atos que ela não cometeu. Como, por exemplo, acusar de traição. Sim. Tá se arrumando para ver outro homem. É sempre assim. Ele quer acabar com a honra da mulher. Então, essa é a violência moral, que é o que caracteriza também o assédio moral. Dudu, uma pergunta para você. A gente falou aqui... Bom, é muito difícil falar desse assunto sem a gente ter pensamentos. Nossa, uma vez aconteceu comigo. Nossa. Só que eu acho que é impossível a gente também não fazer uma ponte de o quanto esses comportamentos são naturalizados na nossa criação, né? A gente cresceu vendo... Gente, quantas cenas de violência a gente vê nas novelas? Eu cresci vendo as novelas dos anos 80 e 90. Gente, até na novela das 6. Era muito pior. Que hoje passa na Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, ou no Viva. Isso. Não estamos ilesos. Não sairemos ilesos dessa cultura. Então, assim, a gente é sempre provocado com essas cenas. Aí, assim... É filme, é novela, é série, hoje em dia é o jornal que traz o real, né? E isso é muito naturalizado. Pra gente entender, convencer outra pessoa de que em briga de marido e mulher se mete sim a colher, que isso não é natural, que isso não devia acontecer, é um esforço hercúleo, né, gente? Eu já tive essa conversa várias vezes com várias pessoas e não é assim que se faz. Não, pode estar salvando uma pessoa. O quanto é difícil na sua área você trazer essa conscientização, mudar esse padrão? Eu acho que é muito difícil, é uma luta constante, diária, porque é justamente tentar mudar um pensamento que foi criado há muitos anos, né? Então, se a gente mudar, às vezes, um hábito, né? Já é difícil mudar um pensamento que foi criado, foi... colocado a nós desde pequenos e que a gente cresceu com aquilo. Então, a gente tem, por exemplo, vamos supor, um homem com 50 anos de idade mudar todo um pensamento machista que ele tem de que a mulher não é posse, de que não tá certo bater, não tá certo menosprezar, não tá certo diminuir, mostrar por que não tá certo, mostrar que não são só falas, mas são números, que aqui ninguém tá de mimimi. Isso é muito complicado, né? Porque aquela pessoa precisa realmente ter todo um trabalho de mudança, e é mais difícil ainda quando a gente fala em um homem, né, se desconstruir. Por quê? Porque não é ele que está sendo atingido. Então, quando a gente está sendo atingida, a gente sente uma urgência ali em mudar o nosso hábito, porque aquilo não está nos fazendo bem. Agora, quando um homem não tem, né, essa ação direta, vamos falar assim, porque a violência de gênero doméstica, enfim, atinge até o homem, né? Mas quando ele não recebe, vamos supor, a pancada, né? Para ele é mais difícil entender a urgência e a importância daquela desconstrução.
Então, eu acho que é sempre bom trabalhar na base, então com educação, né? A Malu talvez possa falar mais um pouco sobre isso, de uma nova geração e falar, né? Pra gente que já é mais velha, enfim, mas que lida diariamente com esse tipo de problema, com essas notícias, enfim, com esse assunto, né? Então, quanto mais à tona a gente trazer essas informações, explicar por que não está correto fazer uma brincadeirinha que para aquele homem pode ser uma brincadeirinha, para nós é uma violência, aí talvez a gente vai mudando o pensamento da sociedade, mas é muito complexo, porque é isso, é uma cultura enraizada machista. Então, tem isso, né? É uma cultura, é o machismo, é o sexismo, é a misoginia, é o patriarcado que Exato. não permite a gente mudar esse padrão. É muito difícil. Eu tenho para mim que uma das melhores ferramentas, uma das mais importantes para a gente mudar é a autoestima. É a gente olhar para si, a gente se cuidar de dentro para fora e a gente poder se posicionar. Só que como? Né? Se eu estou numa cultura patriarcal, então se isso porque a gente está falando em um recorte aqui de mulheres que têm uma consciência, que têm uma possibilidade, acesso à informação. Acesso à informação. Agora a gente fala assim de novo, eu sempre falo isso nas minhas conversas, a gente tem vários Brasis, né? A gente pega uma pessoa lá do interior de lá de um estado bem distante que não tem esse acesso. Como essa mulher vai poder falar, bom, eu preciso olhar para mim, para eu quebrar esse padrão, eu não sou dependente, eu posso trabalhar, eu posso existir, eu posso ser fora desse relacionamento, né? Malu, você tem conversado muito sobre isso? Sobre autoestima, sobre como reagir, sobre o que as mulheres podem fazer? Porque a gente falar para os homens já a gente tenta, mas é um caminho um pouco mais difícil. Não é que é impossível, só é mais difícil. Eu falo que o combate à violência contra as mulheres é um papel de toda a sociedade. Partindo do princípio que não é toda a sociedade que é mulher, mas toda a sociedade nasceu de uma mulher, então eu sempre falo isso para os homens. Vocês não são mulheres, mas vocês nasceram de uma mulher. Então, vamos fazer por essas mulheres. Porque a gente precisa desconstruir. Nós estamos falando de uma cultura, de valores, de costume, mas a gente precisa desconstruir. Porque uma coisa que Duda falou, a violência contra a mulher atinge também aos homens. Então, deixou de ser um problema nosso. A violência contra a mulher é um problema social. Social. E aí, quando você traz a autoestima, Camila, a autoestima, eu acho que sem autoconhecimento não tem autoestima. Eu acho que a autoestima é filha do autoconhecimento. E aí é a autoconsciência também. Então, a autoestima e a autoconsciência andam de mãos dadas, mas ela precisa passar pelo autoconhecimento. É a gente saber quem nós somos, quais são os nossos limites, quais são os direitos do outro. Aquela conversinha que nós ouvimos em casa, seus direitos começam quando o do outro termina. E ela levar essa conversa para a mesa mesmo. Só que a gente só faz isso, a gente só começa a trabalhar a nossa autoestima quando a gente se conhece. Quando a gente tem autoconsciência. E aí a gente, no diálogo amigável, porque a comunicação não violenta precisa estar presente nessa conversa, né? É falar do que me dói. Porque a conversa agora tudo é assédio? Não, não é tudo é assédio. Sempre foi assédio. Mas ninguém queria ouvir a gente. E agora as pessoas continuam sem querer ouvir, mas a gente não se cala mais. Então, a conversa precisa ir para a mesa. Então, sempre foi assédio, sempre doeu na gente. Aquelas piadinhas que a geração de Duda ouviu menos do que a nossa. Ah, gostosa, lá em casa. E eram coisas, Duda, assim, pesada mesmo. Coisa de filme pornô que você passava e ouvia na rua.
né, Camila? Então, assim, e aquilo, nós ficávamos constrangidas, mas ninguém queria saber do nosso constrangimento. Não, tinha até o comportamento oposto, né? Se você saiu e mexeram com você na rua é porque você tá bem, alimenta a sua autoestima. E a gente dava aquele sorrisinho, tipo, só que na verdade a gente só ia ferida. Sim. Né? Porque assim o homem tem direito. Nós vamos na praia e eles estão de sungas e muitos estão maravilhosos e a gente olha e acabou. Eles não. Por que eles têm direito de falar o que eles pensaram? Porque foi normalizado isso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa levar essa conversa para dentro das casas, das escolas, das empresas, porque a violência doméstica é fruto da nossa cultura violenta e da nossa cultura machista. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí, essa violência é reproduzida nos outros ambientes, mas geralmente ela nasce no ambiente doméstico. Então, para mim, falar sobre a autoestima da mulher, nós temos conversado sobre isso. Mas, como falamos aqui, para a gente, nós estamos falando do nosso local de privilégio, né? Sim. Aquela mulher que sabe do que está falando, que consegue falar sobre as suas dores, que consegue que as pessoas ouçam, que seus parceiros ouçam, mas tem outras mulheres que não. Se elas forem falar sobre isso, as agressões físicas chegarão. Então, nesses ambientes, eu acredito que a gente precisa conscientizar primeiro os homens, os agressores. Eu concordo com você. Eu tenho um professor que diz: a violência é o resultado de uma frustração não trabalhada. Sim. Então, exatamente pegando na questão do pouco autoconhecimento, não só das mulheres, que aí atinge a nossa baixa autoestima, mas também dos homens, que atinge o autocontrole. Sim. Então, o pouco autoconhecimento faz com que eles não tenham autocontrole, e aí eles chegam nas emoções negativas. Raiva é uma emoção, Sim. ódio é uma emoção, causada por uma necessidade não atingida. Olha como esse pensamento vai longe. É a mesma construção da comunicação não violenta, causada por uma necessidade não atingida. O ciúme, até a fome, o sono, o time que perdeu. E aí isso traz uma emoção negativa e aí ele vai descontar onde? Né? Ele tem uma explosão violenta. Só que esse homem pode ter uma explosão violenta dentro do trabalho? Não. Provavelmente ele não vai ter ali. Isso. Porque ali ele sabe que ele vai ser penalizado. Sim. Aí você vê homens que discutem na rua, que brigam na rua, brigam nos estádios, chegam em casa, aí tem os outros elementos, os outros fatores externos, álcool, né? E chegam em casa e ali essa violência é extravasada. E aí a gente chega nessa mulher. Olha como a saúde mental é a base de tudo, né? Claro que a gente está falando aqui de uma porcentagem ali, um cenário, porque tem 1 milhão de outros. Mas estamos trabalhando aqui em exemplos. Quando a gente vê os resultados dessas ações, a gente chega nas mulheres. Eu me lembro que quando eu me conectei com a Fala Mulher, eu fui visitar, foi antes da minha transição de carreira, eu fui visitar lá a sede de vocês e eu fiquei encantada, porque é um lugar que o acolhimento é tão genuíno. Você chegar num lugar e ter a porta aberta ali para você te esperando, não importa como você chega, você é bem-vinda. Você é importante aqui, sabe esse discurso famoso? Você existe, você é importante para nós, é isso. E isso me deixou muito impactada. Como vocês trabalham com essas mulheres? Como que é o recebimento, o encaminhamento? Fala um pouco pra gente. Então, no nosso serviço, o que você visitou especificamente é o Centro de Defesa e Convivência da Mulher. A gente tem alguns espalhados por várias regiões de São Paulo, o nosso fica na Zona Oeste, no Butantã. É um lugar que a gente trabalha tanto de portas abertas, então aquela mulher pode chegar a qualquer momento, como também por encaminhamentos e agendamentos, né? A gente recebe encaminhamentos de vários equipamentos aí da rede, que a gente chama da rede socioassistencial, ou às vezes ela achou na internet, procurou, ou alguma amiga comentou, e aí ela
foi nos procurar. Então, a gente faz primeiro o que a gente chama de triagem, que é o primeiro acolhimento, né, para entender a situação daquela mulher e como podemos ajudá-la. Então, se ela precisa de um atendimento psicológico, se ela precisa de uma conversa com uma assistente social, uma orientação jurídica, ou se ela precisa ser encaminhada para outros órgãos, um abrigo, ou até simplesmente ter aquele espaço ali de convivência, né? Porque ali a gente oferece várias oficinas, tanto para ser um espaço de convivência, quanto, de repente, para ela gerar uma renda em cima daquilo, quanto também diversas outras atividades, rodas de conversa, palestras, workshops, ou também passeios, né? Passeios para elas terem um momento de lazer fora de casa, né? Então, é basicamente dessa forma que a gente trabalha. É um serviço 100% gratuito, né? Para todas as mulheres, enfim, de todas as rendas e faixa etárias, e, na verdade, para mais de 18, né? E aí a gente não tem nenhuma distinção, e é isso que você falou, é um espaço de acolhimento, é um espaço seguro, né? Sem julgamentos, para que ela se sinta confortável, seja para não falar nada, seja para contar a situação, a história de vida dela inteira, seja para aos poucos ela ir se soltando e convivendo com outras mulheres e com nós mesmos, profissionais de lá. Incrível. Incrível. Você falou, é incrível, é um lugar incrível. Malu, você vai adorar visitar. Você falou um tema muito importante agora. Acontece com todas as pessoas. Sim. Classe social não define. Gênero não define. Gênero cis, trans não define. Identidade racial não define. Muito menos orientação sexual. A gente sabe que, enfim, quantas pessoas trans são vítimas de violência, né? Doméstica e nas ruas também. Como que você recebe isso? Malu, uma coisa que eu queria entender é... A gente tem leis, né? A gente mora num país que... Imagina, eu tô falando com os advogados, vocês vão saber isso melhor do que eu, obviamente. Mas a gente mora num país onde as leis vêm depois, né? Eu tenho essa... É uma certeza absoluta, não é uma nítida impressão. Primeiro as coisas acontecem, os números estão altos, a sociedade está gritando e daí vem uma lei. Só que as leis estão ali para serem cumpridas, só que a vivência nas ruas não é assim, né? O que vocês acham que falta? O que está faltando? Porque a sociedade está falando, as vítimas estão aí. A tecnologia nos ajuda a ter esse volume de informação, de acesso, de se conectar e todo mundo saber quando tem alguma coisa errada, o que é errado. A informação está aí, as leis estão aí, movimento social acontecendo, só que os números não baixam. O que vocês acham que está faltando? O que está acontecendo? Camila, a Lei Maria da Penha é a quinta, se eu estiver errada, me corrija, é a quinta melhor legislação para o combate à violência contra a mulher do mundo. É a quinta, Duda? É a quinta. Então, assim, a nossa lei repressiva é muito boa. Eu continuo defendendo que o que falta é conscientização. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para o início do problema. Não esperar que ele aconteça para apagar o incêndio, porque de apagar o incêndio estamos ótimos. A maneira... e por que os números têm aumentado? Infelizmente, os últimos 4 anos jogou areia em tudo que nós construímos nos direitos sociais e nos direitos das mulheres, né? Isso também contribuiu para o aumento. Por outro lado, eu acho que o autoconhecimento e aquele limite que as mulheres estão colocando, dizer não, é um dos fatos que mais culminam no feminicídio. Quando elas dizem que não querem mais, quando eles partem para o feminicídio. O que eu tenho visto é que a lei funciona sim, a rede de enfrentamento funciona sim, inclusive é uma falácia que dizem, a Lei Maria da Penha não resolve. Resolve claro muito, resolve. As rondas resolvem, só que o número
como é um problema social, é um problema cultural, como a gente está falando de violência, que é o que você falou, as nossas frustrações resultam em violência. Então, é um número muito grande e a gente não está dando conta. O sistema não está dando conta. Então, no meu entendimento, o que falta para melhorar, já que a gente tem um bom programa de repressão, é o programa de prevenção. Aqui eu queria complementar, mas também numa direção oposta. Eu tenho uma outra opinião aí também, Sim. no sentido de que eu não acho que na prática funciona. A Lei Maria da Penha ela é uma lei excelente. Isso eu concordo 100%. Acho que precisou acontecer uma situação extremamente desagradável para ser criada, mas ela foi. Ela tem diversos artigos aí, criou esses 5 tipos de violência, então assim, realmente a lei é muito boa. Mas eu, na prática, vejo muito obstáculo com relação à aplicação. Exato. Eu não acho que os órgãos estão preparados, eu não acho que os profissionais estão treinados, eu acho que um grande fator dos números estarem aumentando é porque as próprias mulheres às vezes não denunciam por não se sentirem amparadas, não se sentirem acolhidas. Eu já vi casos de medida protetiva que, ao invés de em 48 horas elas serem concedidas, como tem que ser, toma muito mais tempo. Muitas mulheres vão na delegacia e são hostilizadas, são julgadas, Sim. ou são até instigadas a não lavrar um BO. O agressor, ele não é penalizado quando ele descumpre aquela medida protetiva. Então, eu acho que a gente tem muito problema aí na prática que não faz com que esses casos abaixem, né? Tanto com relação à mulher, que fica preocupada na hora de denunciar, né? Ou passa por uma situação desconfortável e aí lava a mão e não julga ela por isso. Ou porque não vai para frente no judiciário mesmo. A gente tem vários juristas, né? Vários juízes, na verdade, que ainda não entendem essa situação da violência. Então, quando recebem um caso de violência, acham que é balela, né? Então, não entendem que aquela pessoa é um agressor, não entendem aquilo como uma violência. E aí isso vai desestimulando também as pessoas a denunciarem, né? Então, eu já tive muitos casos de mulheres que voltam para mim e falam, olha, você pode me mandar na delegacia, eu não piso mais lá. E não estou falando de uma delegacia normal, eu estou falando de uma delegacia da mulher. Entendeu? Ou tipo, falta de informação também por conta desses órgãos. A mulher vai lá e fala, olha, eu fui lá, e aí? E agora? Aí eu falo, não te explicaram o que acontece depois de lavrar um BO, que você pode representar, você pode não representar, você tem que fazer o IML. Não, eu só fui lá porque a viatura me levou, ou porque tal pessoa falou, mas não tenho ideia agora de como que vai continuar isso, né? Muitas mulheres não sabem nem o que são as medidas protetivas também, ou elas recebem uma informação errônea. Eu tive um caso de uma mulher que estava dentro de um carro com 2 crianças, o agressor estava jogando fogo no carro, e ela achou que ela só poderia ligar para a polícia a partir do momento que elas fossem atingidas. Pelo Exato! Então, assim, porque tem um botão do pânico, mas elas não sabem como funciona esse botão do pânico, porque não existe uma pessoa ali do judiciário para explicar, né? Então, eu acho que falta muita coisa ainda, tanto de treinamento de profissionais para acolherem essas mulheres, seja no fórum, seja numa delegacia, quanto também dos profissionais mesmo, e entenderem essas situações, entenderem que não é tão simples, as coisas não funcionam de uma forma tão simples, e não julgar, né? Ou julgar o caso de uma forma imparcial. Acho que a gente tem essas questões ainda. Por exemplo, de violência psicológica, então nem se fale, né? Violência psicológica se tornou um crime só em 2021. Mas ainda é muito difícil provar, porque ela não deixa marca aparente. Então, assim, poucos juízes, né, entendem quando pegam ali um caso, se dá um trabalho, sabe, de analisar com detalhe, de se colocar no lugar daquela mulher, de repente. Então, eu acho que, realmente, a lei ela é muito
muito Boa. legal, muito boa, mas na prática a gente ainda tem muito a se fazer. Acho que o trabalho de conscientização alcança vários níveis. Assim, tem que vir da educação básica, estou falando de crianças, meninos e meninas. Meninas também precisam, meninos e meninas. Vem do poder público, poder Sim. judiciário, precisa saber, precisa se conscientizar, precisa mudar o modelo mental e o comportamento. Precisa dentro das empresas, porque tem muita mulher que, assim, isso eu já vi, já acompanhei alguns casos tanto enquanto eu era CLT, que agora e agora que eu tô dentro da consultoria. Já vi pessoas, assim, dentro da empresa que tem casos horríveis de violência dentro de casa. O único lugar onde se sentem seguras é dentro da empresa, e na empresa são vítimas de assédio moral. Então, essa mulher, assim, onde ela se sente segura? Se a gente Onde ela se sai sente segura? de casa, né, pra ir na padaria, a gente já não se... Eu não me sinto segura pra ir na padaria de shorts, por exemplo. Sim, não. Eu não me sinto nem um pouco confortável, porque eu sei que vão me olhar, vou fazer um comentário, e aí... Olha só que coisa, né? Eu sou mãe de duas adolescentes, bom, já arredondei aqui, mas não é bem assim. Duas meninas, uma é adolescente, vai fazer 18 anos, e a outra tem 11 anos. Tempo atrás a gente foi resolver um assunto em um lugar em São Paulo e tava muito calor. E a minha filha mais velha tava com roupa de verão, de adolescente. Um shorts curto e uma blusa curta. E aí eu falei, eu tava naquele dia de hoje não, hoje eu não quero brigar. Eu não vou sair com essa menina com essa roupa e eu tendo que olhar feio para as pessoas na rua porque estão olhando para ela. E aí eu falei para ela, filha, é melhor você trocar de roupa. Minha nossa, Duda, talvez seja tivesse sido melhor ter discutido com todos os homens. Na rua. Porque as meninas dessa geração, que é adolescente agora, essas meninas, estão, assim, respondendo. Empoderadas. Estão respondendo. Elas respondem, não, eu não. Ela ficou indignada. Eu não posso andar com a roupa que eu quero. E aí a gente fica naquilo, né? Eu quero fazer a diferença, eu quero educar diferente, eu quero conscientizar. Quando eu falo, já falei em empresas que eu falo, olha, falo para os homens, vocês estão aqui falando comigo agora, a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, a sua sobrinha, enteada, irmã, não sei, pode estar neste momento passando por uma situação constrangedora dentro do trabalho ou na rua. Quem é você nessa situação? Sim. Entende? Então, assim, como que a gente, como sociedade, vai fazer isso? Eu não quero que a minha filha chegue no trabalho e eu fale para ela, filha, vai lá, então você vai, boa sorte. Você vai passar por um monte de sabores, mas é assim mesmo, tá? Eu não quero isso. Eu quero falar para ela, filha, vai lá. Você escolheu uma profissão, então eu quero que você seja feliz nela. Trilhe o melhor caminho possível. E vá viver a sua escolha. Simples assim. Eu não quero que ela tenha que escolher dessa forma. Puxa, tá 36 graus em São Paulo, uma selva de pedra, e eu não posso pôr um shorts. Não quero mais isso. Só que ao mesmo tempo que a gente ensina isso, a gente também fala, mas cuidado. Alguns dias você vai ter que se cobrir. Sim. Como que funciona isso, né? Vocês têm que impressão que vocês têm dessa geração que tá chegando agora? Eu acho que tá melhor, assim, no sentido disso. Elas estão mais empoderadas, né? E eu acho que os meninos também, eles estão mais desconstruídos. Eu acho que justamente por o assunto tá em alta e a gente falar sempre sobre isso, né? Então, eu sinto que as meninas... É isso, assim, sabe? Não estão mais se calando e estão se impondo, né? Não acho que a situação tá resolvida, mas não só nessa questão da violência, assim, mas eu acho que de preconceitos, questão LGBTQIA+, né? Eu acho que realmente essa geração que vem aí, ela tá mais à frente, assim,
menos preocupada com o outro, vamos falar, sabe? Do que o outro vai pensar, vai fazer, vai pensar. Julgamento alheio. Exato. Eu concordo com Duda. Eu tenho visto, inclusive os meninos também, eles entendem assim que não existe diferença, não existe supremacia masculina. Eu percebo isso nos mais jovens. Percebo também que eles lidam melhor com as diferenças, muito melhor do que a gente, graças a Deus. Mas continuo apostando que eles também, que a gente precisa conversar sobre isso tudo com eles, porque os primeiros namoros é onde começam os ciúmes e os controles. Então eu acho que falar sobre violência contra as mulheres, violência de gênero nos ambientes dos adolescentes é importante para a gente construir uma sociedade mais saudável. E eu acredito também, Camila, que esses meninos são ferramentas importantes na nossa luta. Porque eles vão chegar em casa e vão dizer, pai, isso não é legal, eu ouvi na escola, eu tive uma palestra na minha escola. Que a gente não teve isso, a gente não dizia isso e hoje eles dizem o que eles pensam aos pais, né? Sim. Sem perder o respeito, eles estão conseguindo se colocar. Porque antigamente era não, por que não? E hoje, por que não atende mais. Hoje, então, por que não? É isso, eu vejo eles como soldados importantes na nossa luta. Também acho. Fundamentais, porque muito vai vir deles, né? Sim. Acho incrível. Bom, gente, então mais uma prova, né? Os soldados dentro da nossa luta ali, porque é um problema que é estrutural e institucional. Nossa sociedade foi pautada em cima de comportamentos violentos, né? Que, enfim, é importante a gente pensar nesse assunto numa abrangência não só doméstica, mas também corporativa. Eu falo bastante com empresas sobre os casos de assédio. Obviamente, quando a gente traz esse comportamento para o mundo corporativo, acho que é um comportamento mais sutil, mais velado, mais silencioso. É mais complicado porque tem toda a questão da hierarquia, tem toda a questão da segurança da pessoa, porque quando a gente fala do lugar onde a gente trabalha, onde a gente tira o nosso sustento, é muito difícil, é muito complicado. Envolve uma série de outras questões que precisam ser trabalhadas e discutidas tanto quanto. Até porque se a gente pega uma visão ampla, pessoas que têm esse comportamento dentro do ambiente de trabalho, que é um dos ambientes que a gente mais respeita, né? Essa é a verdade. Quem dirá fora dele? Como será que essas pessoas se comportam fora dele? E aí a gente faz essa ponte, né? Que você bem disse, Malu, que o que acontece na vida doméstica também se replica no corporativo. A gente tem outras comunicações, outras tratativas. Assim, aqui no Brasil, 76% das mulheres que estão presentes no mercado de trabalho oficialmente, né, registradas, já afirmaram que foram vítimas de algum tipo de assédio dentro do ambiente de trabalho. E eu gosto muito de falar que, assim, as que tiveram coragem de denunciar, todas as vezes que eu pelo menos vejo uma estatística, eu arredondo para cima, porque tem a parcela que não teve acesso para denúncia, tem a parcela que não teve coragem de denunciar, né? E é uma boa parcela. Agora, para todas essas, a gente tem que sempre reforçar a importância da denúncia, a importância de não se calar, não ter medo, a gente confiar no processo e dar o primeiro passo para a gente sair dessa relação. Isso é tão importante quanto a gente também saber ler os sinais antes de entrar, né, numa relação assim, mas para sair de uma relação assim. Duda, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os canais de denúncia, para onde essas mulheres podem pedir ajuda, qual o primeiro passo, como isso funciona. Então, a gente tem os canais de emergência, que a gente fala, que é o 180, que é a polícia militar. Então, em casos de emergência, em que a situação de violência está ocorrendo naquele momento.
190, perdão. 180 é um canal de denúncia voltado à violência doméstica. Essa denúncia ela pode ser feita de uma forma anônima. Além disso, a gente tem serviços como o nosso, que são os Centros de Defesa e Convivência da Mulher. A gente tem, como eu falei, espalhados por São Paulo. Então, as mulheres podem procurar ajuda lá para orientação, acolhimento. Tem as casas-abrigos, que são casas que recebem a mulher e os filhos quando elas precisam sair de casa e não tem para onde ir. Então, lá eles têm uma estrutura, né, para receber essas pessoas e no que for preciso, né, eles estão ali para ajudar também de uma forma gratuita. E acho que a denúncia, né? A denúncia ela pode ser feita tanto numa delegacia da mulher, que a gente sempre orienta aí, porque elas têm, ainda que falte, elas têm um atendimento mais humanizado, ou também, hoje em dia, com muita luta, foi criada a opção de fazer um boletim de forma online, para a pessoa não ter que nem se deslocar até a delegacia, caso não seja possível, como também não ter que passar por uma situação desagradável, né? Então, ela pode denunciar indo pessoalmente ou por meio da internet. Inclusive, pelo boletim online, ela consegue também pedir as medidas protetivas. E eu sei que eu falei que ainda falta muito a ser feito na prática, mas as medidas protetivas e a denúncia, elas são fatores importantes para aquela mulher quando está numa situação de violência, porque a gente tem dados de que 90%, 95%, na verdade, se eu não me engano, das mulheres que têm medidas protetivas, a chance delas vivenciarem o feminicídio é muito baixa, né? Então, quando você tem a medida protetiva, por mais que ainda a gente tenha alguns obstáculos, a mulher ela fica mais segura, ela fica mais protegida do que quando ela não tem, quando ela não procura ajuda, quando ela não denuncia. Sem dúvida. Sem dúvida, fica menos vulnerável, né? Exato. Não se exposta. E a gente também, na Fala Mulher, a gente tem no site um canal de atendimento online, que a pessoa pode entrar ali em qualquer momento do dia, da noite. Tem um chat, e aí esse chat ou vai ter alguém ali, das 9 às 18, ou ela deixa uma mensagem e no dia seguinte a gente entra em contato. E aí a gente recebe demandas do Brasil e afora, e a gente tenta, enfim, orientar aquela mulher da melhor forma possível, porque às vezes é isso que você comentou, ela tá, vamos supor, no interior do Paraná e não tem ideia o que fazer ou qual órgão procurar. Então a gente consegue se mexer para dar para ela, né, as ferramentas necessárias, conversar com ela, criar ali uma rede de apoio para que ela saia desse relacionamento abusivo. Excelente, excelente, importantíssimo saber, que bom que você trouxe. Malu, algo a complementar nessa rede de denúncias? Não. Toda a rede que Duda apresentou, e eu sempre trago também a importância de fazer o trabalho de conscientização, né? Sim. Porque uma fala que Duda trouxe, eu fiquei pensando enquanto ela falava, ela disse, a rede precisa se preparar. Então, o trabalho de conscientização não é só para nós enquanto sociedade, mas as pessoas que estão na linha de frente precisam estar melhor preparadas para receber essas mulheres, né? 100%. Sim, sem dúvida. Sim. É o que a gente estava falando. Então, é uma conscientização geral mesmo, né? Para que essa mulher não viva uma nova violência de repente. Sim. Né? Ou que não consigam ajudá-la, aí ela fala, então eu vou voltar para casa. E é o que acontece, né? Com muita frequência. Infelizmente, as mulheres passam por esse problema, na hora de denunciar tem que reviver. Exato. E repetir mais uma vez. Sim. E depois chega mais uma vez em juízo. E aí isso começa a cair em um lugar que retroalimenta aquela sensação. Porque, assim, e aí elas optam por não falar. Né? Não adianta só a gente ter a quinta melhor lei. Exato. Ela precisa ter eficácia. Exato. Né? Exato. E assim, não é funcionar para uma parcela, é funcionar para todas, né, Duda? Porque é isso, a violência, gente, não tá numa caixinha ali específica. Realmente, infelizmente, enfim, atinge a todos. Exato. Né? Sim. Exato. Isso é muito importante registrar, né? Porque nós temos o mito de que a violência
só acontece com mulheres pobres ou mulheres pretas ou então mulheres de baixo nível de escolaridade. E isso não é Não é verdade. verdade. Todas as mulheres estão suscetíveis a sofrer algum tipo de violência e as mulheres de classe alta, as mulheres brancas, as mulheres bem instruídas também sofrem violência. Uma vez que a violência não é só a violência física, todos os tipos de violência podem estar presentes na vida de qualquer mulher. Então, basta a gente ser mulher para a gente estar suscetível a sofrer algum tipo de violência. Sem dúvida. Desde sempre, né? Em casa, com familiares, inclusive. Inclusive. É isso, gente. Acho que entregamos um assunto que causa tanto, mas com a voz suave da Malu, posicionamento assertivo da Duda, eu acho que a gente cobriu todos os pontos. É o que eu falo, né? Esse assunto não dá só um episódio, dá uma série inteira, porque a gente tem muitas coisas. Quando a gente começa a trazer todos os recortes possíveis, ele nos leva a uma série inteira, uma playlist todinha para falar sobre violência de gênero. Se a gente trouxer aqui recorte LGBT, se a gente trouxer aqui o recorte racial, é muita coisa. Sim. Mas, por hora, eu acho que estamos bem. Vou pular para o pensamento. Eu adoro falar sobre isso. Um pensamento do Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Sim. Eu tenho um sonho de que essa conscientização em massa não seja um pensamento tão utópico quanto é hoje em dia. Porque, assim, quando a gente fala, puxa, a gente precisa falar com crianças, com professores, com pais, com mães, com atendentes de hospital, com servidores públicos, só de falar toda a lista das pessoas com quem a gente precisa falar, a gente já cansou de falar. Então parece algo tão inatingível que a gente precisa mudar literalmente pela nossa própria segurança, né? É isso, acho que o meu sonho é que as próximas gerações tenham outras estatísticas aí dentro desse assunto. E vocês? O meu sonho é acabar com a violência contra as mulheres. E as pessoas têm dito, você é louca, mas esse é o meu sonho. Tenho certeza que nós vamos conseguir erradicar a violência contra as mulheres ainda nesse século. Uau! Esse é o meu sonho. Uau! Quero Eu viver trabalho pra ver. para isso. Quero viver para ver isso. Duda? Eu tenho o sonho que as mulheres possam, acho que, simplesmente viver em paz. Eu acho que pode parecer algo tão simples, mas a gente vê que não é real em muitas realidades. As mulheres, elas, às vezes, não têm o direito de abrir a boca, são julgadas por vestir certa peça de roupa, estão passeando na rua, são estupradas, são violentadas simplesmente, enfim, são coisas que parece realmente tirado de filme, né, de tão absurdo, mas que está tão presente na nossa realidade. Então, que a gente só consiga viver em paz, viver em segurança, sem ter que se preocupar se a nossa filha vai passar algum perrengue, se a gente vai sair de casa de uma violência e ir para o trabalho e encontrar outra, né? Que a gente não seja morta simplesmente por ser mulher. É isso. Compromissos firmados nessa mesa. Temos muito o que fazer, mas muito. Aguardemos. É isso. Vou convidar vocês a deixarem as redes sociais dos seus projetos, porque são de muita utilidade pública. Então, por favor, Malu. A rede social do meu projeto é A sua também, claro. Todas Livres, com 2 S no final, o Instagram. E o meu LinkedIn e o Instagram é Malu Marija, @MaluMarija. Nosso site é Associação Fala Mulher, o Instagram é @associacão.fala mulher, tudo junto. E meu Instagram e meu LinkedIn é Maria Eduarda Basso. É isso. Temos um programa, está entregue. Feliz demais em tê-las recebido aqui. Mais uma vez agradeço, estou honrada. E vou chamar vocês para essa playlist aí, porque ficou um gosto de quero mais. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite gente. também. Obrigada.